Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus que é luz para os nossos passos. A Palavra de Deus que é luz para iluminar a nossa vida. Por isso que eu convido você a cada dia abrirmos o nosso coração para juntos fazermos a nossa Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, conforme esse método que o Padre Jonas, Monsenhor Jonas Habib, concebeu para todos nós, a leitura orante da Palavra de Deus no método da Bíblia no meu dia a dia. Nós nos colocamos na presença do Senhor, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo a sua bênção, sua graça, sua proteção, sua luz e a sua direção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo. Estou aqui, Senhor, para te servir. Estou aqui para te ouvir. Estou aqui, Senhor, para meditar tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fala meu coração, cura meu coração, restaura meu coração, Senhor, à luz da tua palavra. A tua palavra eu quero ouvir, a tua palavra eu quero guardar, a tua palavra eu quero viver. Dai-me a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, é o teu nome, a honra, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, palavra de Deus, que é a luz do nosso coração, nós vamos abrir a palavra no nosso estudo de hoje, no Evangelho de Lucas. Está uma maravilha, né, gente? Eu penso que está sendo uma bênção. Nós, inclusive, estamos ruminando agora o Evangelho de Lucas. Nós já de uma outra vez, o programa Bíblia do Meu Dia a Dia, muito lá atrás, já fez um estudo mais com capítulos maiores. Agora nós estamos fazendo ele de uma forma mais compactuada, para que assim a gente possa entrar nas minúcias, tá? Da riqueza que é esse Evangelho de Lucas. Então, por isso que nós pegamos capítulos menores. Lucas 9, de 28 a 36. Você anota aí na sua Bíblia e no seu caderno, né? Para que essa palavra nós possamos meditar, começando do versículo 28, indo até o versículo de número 36. É assim que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Então eu já queria que nós anotássemos essa pérola preciosa. Versículo 28 é uma mensagem. A mensagem que todo o texto hoje que dá para nós vem desse contexto aqui. É Jesus que leva consigo os seus apóstolos ou seus discípulos mais próximos, mais íntimos. E leva para onde? Leva para aquilo que é mais íntimo de Jesus. Você sabe que a nossa intimidade, ela nunca pode ser aberta para todos. Até nossos momentos de comunhão com Deus faz parte da nossa intimidade. Jesus, que vive momentos profundos de comunhão com seu Pai, ele agora leva consigo para a montanha, para um momento especial, eles, Pedro, Tiago e João, que nos momentos cruciais estão sempre fazendo companhia a Jesus. Então, subiu a montanha para orar. Mas isso também é um convite para nós. É um convite para sairmos da planície para subirmos a montanha, para elevarmos o nosso coração ao alto, para levarmos e elevarmos nosso coração a Deus. E o que acontece quando a gente se eleva para a oração? E aqui eu só quero chamar a atenção que o elevar-se para a oração é levar o espírito. A gente subtrai aquilo que nós temos de carnal, de humano, e submetemos isso à dimensão do espírito. A mística da oração exige de nós uma submissão da vontade e dos sentidos ao espírito. E aí sim,
nós vamos orar em espírito e verdade. Então, muitas vezes a gente se coloca numa atitude de oração, mas a gente não faz essa abstração que é tão necessária para que a oração seja fecunda, para que a oração seja profunda, para que a oração seja um momento de comunhão realmente com Deus. Não é a oração é simplesmente repetir palavras ou orar da boca para fora. É o momento da nossa comunhão, do nosso ser inteiro com a presença divina. E é o que nós vamos prestar bastante atenção, aquilo que a palavra hoje está dando essa direção para a nossa vida. Porque enquanto orava, o rosto de Jesus mudou de aparência. A sua veste tornou-se branca e resplandecente. Eis que 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Então quero chamar a atenção aqui com aquilo que diz o versículo 30. Mas o versículo 29 já nos relatou a mudança ou a transfiguração do seu rosto e da sua aparência. Assumiu uma brancura tão resplandecente, não é? Assumiu uma transformação celestial. A oração eleva o homem à presença de Deus, a oração eleva o homem aos céus, ao céu, o lugar da morada de Deus. E aqui me chama a atenção, e deve chamar a atenção de todos nós, no versículo 30, esses 2 homens que aparecem, Moisés e Elias. Eles são as figuras, junto com Abraão, mas Abraão foi o chamado, mas a constituição do povo de Deus, como um povo que recebeu uma lei, como um povo que foi ordenado enquanto povo, foi com Moisés. Então, Moisés é a figura que representa a lei. Não é simplesmente a lei, as normas, mas era um povo nômade, povo que começou com Abraão, um povo que foi se constituindo com os outros patriarcas que sucederam, Isaac, Jacó, mas ainda não era um povo constituído. E quem deu essa graça foi Deus, que usou Moisés para isso. Por isso Moisés é tão singular para o judaísmo. O judaísmo, a religião judaica, tem com certeza em Moisés o seu referencial sagrado de lei, de constituição enquanto povo. Uma vez que Moisés trouxe a lei, essa lei, ou a graça da presença de Deus, era conduzida pelos profetas. E o maior dos profetas foi Elias, por todo o processo de intimidade, de relação, de condução que Elias foi para o povo. Então, quando se fala das Sagradas Escrituras, se fala da lei e dos profetas. A lei é Moisés e os profetas todos, mas sintetizados na pessoa de Elias. Ora, Jesus aparece conversando com eles. Apareceram em glória conversando sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. Você veja que Moisés foi quem conduziu o povo para o êxodo do Egito à Terra Prometida. E agora estão conversando com Jesus sobre o êxodo. Êxodo quer dizer passagem. Então, o êxodo que Jesus está para consumir, passar deste mundo para a eternidade. O êxodo é a Páscoa, é a passagem, é o caminho, de libertação. E é esse êxodo que Jesus vai viver, que ele também quer conduzir a todos nós. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Você veja que a oração, quando o espírito não está pronto, leva realmente a pessoa a adormecer. Isso não é a primeira, aliás, é nesse contexto, depois lá no outro contexto, também do Monte das Oliveiras, eles vão dormir. Nosso espírito desfalece quando ele não está vigilante, quando ele não está atento, E é isso que acontece com ele e com seus companheiros. Foram tomados pelo sono. Mas quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhes disse: Mestre,
É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estava tão bom. A contemplação é mística desse acontecimento que Pedro nem dali queria descer, mas ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, o ungido. Escutai-o. Então eu pego aqui o versículo de número 35 e nele tem uma ordem de Deus para nós. Que ordem é essa? Escutai-o. Primeiro, você pode pegar o princípio eterno. Este é o meu filho, o eleito ungido. É o Pai que está dizendo. Então, isso é um princípio. Mas aqui, esse versículo 35, está expressa a ordem do Pai para nós. Escutar. Nada tem mais sentido para a vida de um seguidor de Jesus, de um filho de Deus, do que escutar Deus. Escutar por meio do seu Filho Jesus. Vamos trazer conosco aqui o Padre Antônio Xavier. Estamos diante de um episódio importantíssimo na vida de Jesus, a transfiguração. A transfiguração é tão importante, mas tão importante, que ela aparece aqui no capítulo 9, antes da grande subida de Jesus para Jerusalém, como uma espécie de antecipação da glória da ressurreição, da humanidade ressuscitada. Não é a glória de Deus que os discípulos veem, mas vem a glória da humanidade ressuscitada. Jesus adianta isso para que os momentos de dor, os momentos de sofrimento que os discípulos terão até o momento da próxima transfiguração, que será aquela ali do Monte Calvário, onde Jesus também estará transfigurado ou desfigurado, como é lembrado nas palavras de Isaías, né? Ali no Cântico do Servo Sofredor. Nós vamos ver então nesse momento a sua glória e depois a humanidade glorificada, e na cruz veremos a humanidade lapidada, a humanidade realmente ali moída, destruída, que é exatamente a face do homem sem Deus, a face do homem no pecado. Claro que Jesus não é assim, mas está transparecendo esse destino e que leva exatamente à morte. E aqui na transfiguração vemos o destino de vida. Mas a transfiguração tem muito a falar para mim e para você também, sobre muitas coisas que dizem respeito à nossa vida cotidiana. Primeiro, a realidade interior que nós carregamos, um brilho que pode ficar oculto pelas situações próprias da vida, mas que quando cultivados com Deus, brilham desse jeito. O símbolo de Moisés e de Elias, ali da lei dos profetas do Antigo Testamento, que conversam com Jesus, é uma realidade mostrada exteriormente, mas essas duas coisas, elas aconteciam constantemente dentro de Jesus. Ele é aquele que está constantemente falando da lei ou dos profetas, usando as duas coisas. Então, exteriormente, nós estamos vendo algo como se fosse o seu próprio pensamento, porque ele é coerente com as duas realidades aqui. E, de maneira especial, nós vemos essa grande manifestação da Trindade, o Pai na voz, o Filho na presença de Jesus, o Espírito a partir dessa nuvem brilhante, né? A Shekinah ali presente. E vemos de maneira muito clara que os discípulos, quando veem tudo isso acontecer, não entendem, embora fiquem maravilhados com aquilo que ali ocorreu, como diz Pedro. Isso é importante para a gente, saber que às vezes nós somos chamados a subir um monte assim com Jesus para podermos então contemplar a glória de Deus. Que monte é esse? Às vezes os montes das dificuldades que nós vivemos, que precisamos ir um pouco mais alto, passar pelas nuvens para depois poder então enxergar a glória de Deus e perceber que mesmo quando tem nuvens, o sol continua ali brilhando, Deus continua conosco, mesmo quando as coisas não estão muito fáceis, mesmo quando não é visível aquilo de verdade que Ele está fazendo, e que nós somos chamados a jamais desistir das coisas importantes que Ele colocou em nossas mãos. Por isso, a transfiguração é esse sinal, é o nosso destino, um dia estar brilhantes assim no céu. Mas hoje, não desista de jeito nenhum das situações, porque você está sendo ainda preparado para isso. Estamos sendo santificados. Um dia seremos reluzentes da santidade de Deus em nós. Dá-me a graça de te escutar, Senhor. Dai-me ouvidos para te ouvir. Dai-me sensibilidade aguçada
para viver a comunhão com Tua palavra. Dá-me a graça de ser transfigurado, transformado pelo poder da oração. Dá-me a graça, Senhor, de caminhar e viver na Tua presença. Dá-me a graça de me retirar das ocupações para elevar a minha alma, para viver a comunhão e o encontro contigo a cada dia da minha vida. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar a nossa vida. Vivamos nossa comunhão com o Senhor, na comunhão com a Sua palavra. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.